Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um podcast onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano. Eu sou o Marcelo. E eu sou o William. E no episódio de hoje iremos falar sobre Sentenced to be a Hero, o anime de 2026 que transforma heróis em condenados penais. Uma obra que usa o heroísmo como punição cruel, exploração, redenção, imortalidade e traições no sistema de deusas. Temos como custo a ressurreição e a lealdade entre condenados penais que vão explodir a sua mente. Então apertem os cintos e se preparem. Este é o Manifesto do Caos e a revolução começa agora. Aviso de spoiler. No Manifesto do Caos, nosso foco não é fazer um resumo detalhado da obra, mas para trazermos uma análise completa, precisamos explorar alguns pontos importantes da trama. Portanto, spoilers serão inevitáveis. Escute por sua conta e risco, mas fique tranquilo. Nossa intenção é enriquecer sua experiência com a obra, e não estragá-la. É isso aí, pessoal, estamos de volta então com mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar de um anime que fez muito sucesso em 2026, agora, foi lançado esse ano, que é o Sentenced to be a Hero, que é uma história muito peculiar e que eu queria que você, William, trouxesse aí pra gente um breve resumo, uma sinopse básica aí do que vem a ser então Sentenced to be a Hero. Opa, bora lá, vamos falar. Bom, Luciano, eu assisti a versão legendada, então eu vou falar que o protagonista é o Xylo Forbat. Você assistiu? Não, mas então, a gente segue ele e alguns outros colegas, alguns companheiros. É um grupo de personagens aí que a gente pode dizer que são os protagonistas, apesar do Xylo ser o principal, e que eles são considerados heróis. Mas nesse mundo, é meio que um mundo medieval, com algumas tecnologias aí, é um mundo onde ser herói não é uma coisa boa, é um conceito que está desvirtuado, porque você ser herói é uma punição. Eles são condenados penais, que ao invés da pior punição possível ser a morte, é você ser um herói, você ser meio que praticamente um escravo do Estado para missões muitas vezes suicidas, missões impossíveis, e que não tem problema se você morrer, porque eles te ressuscitam. Então, durante a obra a gente ainda não sabe exatamente como é que são esses meios de ressuscitar, mas é falado lá que a cada vez que você ressuscita, você perde um pouco de você mesmo, um pouco da sua alma. E é curioso essa obra aí, porque é um mundo onde tem uma praga demoníaca, ao que parece, como se fossem uns monstros, que meio que infectam seres vivos mesmo e os transformam em monstros, e é a humanidade contra esses monstros. Mas tem toda uma trama aí de mistério, de governos corruptos, um clero que aparentemente é corrupto também, é misturado um pouco o Estado com clero, meio com um jeitão bem Idade Média mesmo, que também é um pouco a pegada da própria obra. E é curioso comentar com vocês, essa obra aí, ela não começou como mangá, ela começou como uma light novel, até eu não sabia disso. Então, eu saber mais sobre essa obra aí, que era como se fosse um livrinho de bolso, que tem algumas ilustrações, poucas ilustrações. Acho que o negócio deu tão certo, fez tanto sucesso, que aí foi adaptado para mangá e agora foi adaptado para anime. Então, uma obra aí que está vindo por várias adaptações aí. Mas a premissa é basicamente essa. E o Xylo, que é o que a gente segue aí, o nosso protagonista, ele é um condenado penal também. Então, está sentenciado, qual é o nome da obra, a ser um herói. E a gente vai acompanhar os acontecimentos aí dele e da equipe dele. E todos eles são condenados penais também, condenados a serem heróis. Muito bom. O que eu acho legal, o que eu achei legal nessa série é que, primeiro, é um dark fantasy, né? Você concorda comigo?
Concordo, é aquela coisa que o mundo é muito sujo, o mundo é podre, né? E você não vê muita esperança, não vê muito horizonte, né? Tipo, você só luta, você tenta sobreviver para a luta de agora e tenta sobreviver para a luta de amanhã, né? Você não vê um final feliz ali no fim do túnel, né? É mais ou menos isso. Então, e eu gosto muito de Dark Fantasy, apesar de serem obras sempre muito pessimistas, né? Porque é o que você falou, geralmente não existe esperança ali, né? A esperança é muito mínima sempre, né? Mas este Dark Fantasy, ele tem algo um pouquinho diferente que, assim, existe alguns momentos do anime que você acha que vai resolver, né, cara? Você vê a esperança, só que a trama, ela é tão emaranhada, que a hora que você vê um fiozinho de esperança lá no fundo, ela se acaba, né, cara? E aí vem uma outra trama, pior ainda, envolvendo geralmente política. E assim, o que me pegou muito nessa obra foi justamente a parte religiosa, o clero estar envolvido nessas tramas. No Dark Fantasy é algo meio comum. A política também, mas os dois, do jeito que está posto na série, pra mim foi algo muito bom de se apreciar, assim, porque você sabe que tem o caos militar ali, eles estão envolvendo militares, os exércitos, que é a parte política, tem a parte política do negócio mesmo escancarada, tem o clero. Então, assim, já me pegou logo de começo, né? Lembrando que este anime, o primeiro episódio dele tem quase, acho que 1 hora de duração. Então, quando a gente foi assistir, o William ficou até meio... Falou, eu tô assistindo certo? Porque eu já tô assistindo tem 1 hora já. Eu achava que era um OVA, né? Que era um filme. Então o primeiro episódio ele tem 1 hora de duração e ele já te apresenta todo este cenário, né? Todo esse mundo, né? Onde um condenado, a punição desse condenado é ser um herói e lutar pelo servir aos exércitos ali imperiais, né? Enfrentando monstros que são as fadas, né? Que são os monstros lá que aparecem no começo e que é uma luta meio inglória, assim. Então eles são mandados para missões teoricamente suicidas, né? Tendo em vista isso que você falou, que a partir do momento que ele morre, ele é ressuscitado para servir eternamente as linhas de frente ali do exército ali, né? Marcelo, você assistiu... Primeiro, eu quero saber se você assistiu dublado ou legendado. Eu assisti dublado, porque eu assisti alguns episódios no celular e eu tava com preguiça de ficar lendo, a letra é muito miudinha, e aí eu acabei pondo dublado no fone mesmo para assistir quase dormindo. Às vezes eu deitava pra ir dormir tarde já, e aí acho que uns 3 primeiros episódios eu assisti assim. E aí depois, como eu já tava acostumado com as vozes, com as dublagens, eu fui até o fim dublado. Inclusive, meu filho pediu pra assistir os últimos episódios aqui comigo. Eu deixei, mas não é recomendado, pessoal, que crianças assistam, viu? Eu não sei qual a maioridade que ele tem ali, se é 16 ou 18, mas certeza que criança, não é próprio para criança. Meu filho assistiu um trechinho comigo ali, mas a hora que começava a ficar meio pesado, eu tirava ele da sala, ele via mais as partes de combate só. Porque é um anime que tem sangue, que tem explosão, que tem corta a cabeça, que arranca braço, enfim. Então, essas cenas são mais pesadas, assim, né? Mas e você, Marcelo? Qual foi a sua primeira impressão aí, então, de Sentence to be a Hero? Cara, eu vi dublado o primeiro episódio, como eu não tava achando ele no Crunchyroll que tinha... Não é que eu tava achando. Já tava sem assinatura. Aí eu achei os episódios no YouTube, com o YouTube Premium lá, eu tava conseguindo escutar. Então, mais ou menos pelo mesmo motivo que o Luciano, eu acabei vendo dublado. Apesar que eu entendo animes verem legendados por conta da pronúncia, e o William trouxe muito bem isso daí na verdade você falou na hora que a gente tava no off, né, William? Da questão da pronúncia. Eu acho interessante, mas eu acabei me adaptando a ver desenho dublado por conta de gostar da dublagem brasileira. Então, eu acabei me adaptando. Então, nesse daí eu acabei vendo, como eu disse, os primeiros por conta dessa dificuldade de achar o episódio. Achar não, né? Não estar com o Classroom
ou Crunchyroll assinato, e acabei, como o Luciano, ouvindo não, né? Adaptando com as vozes dos personagens. A minha primeira impressão com relação ao anime no geral, assim, eu gosto muito de animes que trazem essa subversão de uma ideia central do heroísmo, né? Já falei bastante disso em alguns podcasts nossos aí, sobre o One Punch Man, apesar de não ser do mesmo perfil. O One Punch Man é um anime muito mais de comédia, mas ele é uma subversão da ideia da evolução do herói, né? Você já pega o Saitama sendo o cara mais poderoso do universo, daquele universo dele lá. Então e ele trata o heroísmo de uma outra maneira também, né? O personagem Saitama. E aqui a gente tem o heroísmo, como vocês mesmos já começaram, traz uma outra questão filosófica, né? A ideia do heroísmo para esse Dark Fantasy que vocês colocaram muito bem, que eu concordo com vocês também que tem esse perfil. Ser herói não é só uma punição, é a pior punição de todas. E tem uma outra coisa, ele não só perverte a ideia do heroísmo, ele perverte a ideia da vida, né? A ressurreição não é uma glória eterna, não é um benefício que você vai ter, é uma pena, né? Você morrer em combate, você vai ser ressuscitado para você morrer em combate de novo. E aí, quanto mais ciclos de morte e ressurreição que você tenha, você não está alcançando aí, entre N dimensões religiosas ocidentais aqui, né, que a gente acaba pregando, né, ressurreição e vida eterna para os cristãos, a reencarnação no espiritismo e tudo mais, são todas ideias de evolução espiritual para que você melhore. Ali não, ali toda a ressurreição é uma pena, e para piorar a sua pena, você ainda perde a sua essência, ou pouco da essência que você conservou sendo herói, ou sendo uma pessoa, né, que virou um herói ou foi obrigado a ser um herói. Cara, é meio de explodir a cabeça logo no primeiro episódio, diga-se de passagem, né? E ainda mais sendo um episódio longo, assim, e denso. E, bom, a gente vai conversar durante o episódio, mas eu fiz umas neuras na minha cabeça aqui. Tem coisas que só faz sentido na minha cabeça, mas às vezes vocês e o nosso público podem nos ajudar nessas elucubrações aí. E uma das coisas que eu fiz, e eu já vou até adiantar, é comparar na minha cabeça esse universo dessa Dark Fantasy do Sentence to Be Hero com o Admirável Mundo Novo. Vamos ver se faz um sentido até o final aí. Ô Marcelo, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar e lançar um desafio para vocês, assim, isso que você falou, puxando o link do que você comentou aí, que você fez um paralelo. Uhum. Vocês, pelo menos eu tive essa impressão, vocês lembraram-se de algum outro anime, assim, que tinha mais ou menos a pegada? Eu, na minha cabeça, cara, não sei se vocês vão concordar comigo, assistindo esse aí, pra mim, essa obra aí meio que pareceu uma mistura, uma fusão de Berserk com Fullmetal Alchemist, sabe? Assim, não sei se vocês conhecem as duas, né? Tá falando a estética também? A estética desse mundo medieval já começa daí. O protagonista, como o Guts, também preso numa espiral de violência contra a vontade, num mundo que é cruel, um mundo que é ruim e tudo mais. E, ao mesmo tempo, todas essas conspirações, porque no Fullmetal Alchemist também tem a questão do exército ser corrupto, do Estado ter essa questão das sujeiras que o Estado tem e tal, para manter uma aparência e tudo. Então eu peguei alguns pontos, eu não estou falando que ela é isso, né? Na minha cabeça, eu meio que misturei esses dois mundos aí conforme eu fui assistindo, assim, tanto pelo aspecto medieval, essas intrigas de Estado e esse mundo sombrio e triste aí, né? Algumas fui pegando, assim, pra mim meio que eu resumiria dessa forma, assim, do tipo, na minha cabeça, se alguém não conhece Sentence to Be a Hero, se quiser ter uma ideia do que é, eu até meio que falei, ó, pega essas duas e bate no liquidificador, que acho que você tem mais ou menos uma ideia do que você vai esperar aí. Cara, boa mesmo, boa. Boa. Eu acho assim, William, eu parto do princípio que todo Dark Fantasy, se eu fosse escrever um Dark Fantasy, eu ia beber na fonte do Berserk, certeza. Porque sim, assim, eu acho que é referência demais pra tudo de Dark Fantasy, sabe? Porque é uma obra
cara, eu ouso dizer que é uma das maiores obras de Dark Fantasy é o Berserk, cara, sabe? Então, assim, é claro que vai ter essa inspiração, é claro que vai beber na fonte, porque é uma obra que fez muito sucesso, é claro que é difícil você se livrar até dessa comparação. E realmente, você falando agora, eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado no Berserk, eu tinha pensado sim, mas no Brotherhood lá, como é que é o... Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, eu não tinha pensado, mas realmente faz todo sentido, por causa das conspirações, do exército, do governo, né? Eu acho que sim, é uma boa forma de apresentar a Sentença to be a Hero pra quem não conhece, é falar, mano, pega Berserk, Full Metal e junta tudo, vai dar um pouco de Sentença to be a Hero ali, você vai entender um pouco do que tá acontecendo. Isso, pra ter uma ideia, Até essa questão do tabu dessa ressurreição, né? No Full Metal é proibido fazer isso, inclusive tem o negócio da troca equivalente. Isso! E do tipo, eles são ressuscitados à custa de um pedaço da alma deles, né? Então tem tudo isso aí. Me lembrou. A troca equivalente, verdade. E o Marcelo também falou uma coisa que é muito interessante, que é tipo assim, para um herói morrer em combate é a glória máxima, não é verdade? Toda a história lá que você pega de gregos, de romanos, enfim, que você tem o herói para ele morrer em combate, inclusive tem uma cena do 300 lá de Esparta, que fala, mano, morrer em combate é a maior glória para um espartano, né? E aí você pega a Sentença to be a Hero e ele subverte isso também, porque você é um herói, mas você nunca vai ter a glória de morrer em combate, porque você vai ser ressuscitado, né? Foda isso, né? No caso dele, tem a frase, né, do tipo, morra como herói, eu vivo bastante para se tornar vilão. Ali eles estão sempre trazidos de volta para continuar sendo vilão, né? É verdade, o Batman. Verdade, cara, faz todo sentido. Morra como herói ou sobrevive o tempo suficiente para se tornar o vilão, cara. É isso. E sabe o que é mais foda? Não sei se vocês percebem também isso, mas todos ali que são heróis condenados, na verdade, eles têm o estigma da sociedade, né? Que, tipo assim, porque eles têm uma marca no pescoço, e quando a sociedade vê essa marca, tem um nome exato, essa marca, a marca do condenado, alguma coisa do tipo. Não vou lembrar essa também. Eu não lembro exatamente. Mas toda vez que alguém da sociedade vê, tipo, meio que rejeita. Não, você é um condenado, você é um herói, tipo, mano. E aí no começo eu tava pensando assim, mano, porra, fizeram um anime e aí cataram, tipo, o cara condenado, só trocaram o nome, colocaram o nome do cara de herói, e aí, tipo, você é um herói, você... Sabe, tipo... E aí eu tava associando muito à palavra só, sabe? Ao rótulo, você é um herói. Mas aí quando você vai se aprofundando no anime, você vê que não, cara. Que tipo... tem marcas profundas isso aí, cara. Porque, tipo, o cara que é marcado com essa sentença do herói aí, tem essa marca no pescoço, ele é totalmente rejeitado porque ele, que nem o Marcelo disse também, ele não cometeu apenas um crime. Ele cometeu um crime bárbaro, um crime, mano, hediondo, sabe? É a pior sentença que pode existir. Porque o cara dá a opção, você pode morrer ou, pior ainda, trazer você como herói, né, cara? E alguns não tem nem a opção de morrer, né? Não, vou te dar a pior, você foi condenado à pior sentença que existe aqui, que é ser o herói. Só que aí você para pra analisar, cara, nenhum deles, entre aspas, a grande maioria deles não cometeu esse crime hediondo que estão falando lá. Não cometeu esse crime perverso que estão falando, né? Porque aí a gente vai vendo flashes durante o anime de cada personagem e você vê, cara, que, tipo assim, tem um personagem lá que é o... Eu sempre sou ruim de nome. Eu falei isso pra vocês, né, cara? Nome em japonês. O ladrãozinho? O ladrão não. O ladrão também, todos eles são, mas o que escrevia lá é o Valentim? É o Valentim que escrevia? Venetim. Era o que escrevia no jornal, não era ele? Isso, era o que passa conversa em todo mundo. Que passa conversa em todo mundo, esse mesmo, cara. E ele escreveu um negócio no jornal, num panfleto lá, que era tipo um jornal, e ele foi condenado porque o que ele escreveu, cara, e ele escreveu tipo...
meio que zoando, meio que acusando, mas sem ter provas nenhuma, mas ele estava totalmente certo no que ele escreveu, e ele foi condenado por isso, né? Então você para pra Ele meio analisar, que tipo, é foda, notícias populares, né? Ele escrevia não, notícias populares. Não, mas espera aí, galera. Inventou. Ele foi condenado porque ele era um jornalista, então tá certo. Essa imprensa comprada, Essa empresa comprada, o woke, tem que lutar cara. até morrer. Não, então, e aí começam as ditaduras, né? Porque a imprensa não é livre, já começa por aí, né? Não é isso, Marcelo? A imprensa não é livre. Exatamente. Cara, é interessante que vocês ficam colocando política em tudo, né? Só porque tem igreja, só porque tem política, só porque tem exército, só porque tem exército, só porque tem pessoas que são condenadas a centenas do que elas não mereciam, você já coloca o que é política. Não é assim, gente. Que é ditadura, né? Que é ditadura, já é. Vai lá. Ai, já tem ditadura aqui já. Cadê o Xandão pra me ajudar? Quer dizer, cadê o Xandão? Não. Cadê... Tira esse Xandão daí. O Xandão do anime é bem o Xandão nosso mesmo aqui, cara. O tio da Kívia? O tio. Cara, não, mas é complicado. Cara, é complicado porque a gente vai essa obra, cara, a gente estamos zoando aqui agora, mas essa obra é claramente críticas a sistemas totalitários e sim. Por isso que eu fiz uma questão de comparar com o Admirável Mundo Novo, né? O Admirável Mundo Novo é uma distopia onde tudo é limpo, né? Só que é tão limpo a ponto de você perverter a ideia de felicidade por uma coisa ruim, né? Ruim, assim, no sentido de você oprimir as pessoas pela felicidade, entre aspas. Esse daqui faz as mesmas coisas com a questão da vida, cara, no geral, né? Então eu fiquei impactado, a verdade é essa. Eu fiquei impactado com esses... Com esse anime, um pouco por não ter esse repertório que vocês têm aí da comparação, apesar de entender bem a ideia do Fullmetal Alchemy. E aqui em casa, quem é fã do Fullmetal Alchemy é a minha menina. Tem até uma cena que ela uma vez me contou antes de eu começar a assistir, que eu chorei, até hoje eu lembro dela, eu fico meio emocionado. Mas essas ideias desses animes que pegam as questões da nossa sociedade e jogam para um outro ambiente, né? No caso aí que vocês falaram da Dark Fantasy. E nos joga a nossa sociedade na nossa cara, assim, né? Nas críticas e na estruturação do episódio, cara, me deixou realmente impactado. Marcelo, só a cena que você não quer lembrar não é da Nina, não, né? É exatamente, cara. Da menina que ela fala do coisa. É muito boa, cara. Quem não conhece, vai lá procurar para assistir agora. Boa. Ó, nós estamos deixando passar um negócio batido aqui no anime e que tem bastante importância, que é a questão das deusas, né? A gente só falou do clero, das religiões, mas o anime ele gira todo em torno de uma deusa, que é a deusa Teorita, porque ela foi roubada pelo Dota, né? Logo no começo do anime, ele rouba No começo do anime. Esse cara é um cleptomaníaco, né, mano? Ele rouba tudo que ele acha pela frente. E ele rouba um caixão lá do exército. E dentro tem a deusa, cara. E quando a deusa desperta, então ela faz um pacto. Ela escolhe alguém pra fazer um pacto. E ela faz um pacto com o Shilo, né? Forbates. Que já era um herói condenado por ter... o spoiler agora. Não vamos dar esse spoiler. Vamos deixar pra galera assistir esse spoiler. Mas enfim, ela faz um pacto com esse herói. E enfim, ele já era um herói condenado, né? Aí o anime ele te apresenta... E o poder dessa deusa é a deusa das espadas. Então ela faz surgir algumas espadas que acaba aumentando o poder do Shilo lá, né, durante suas lutas contra as pragas demoníacas lá. Mas existem outras deusas, né? Existe uma deusa lá que ela sabe das coisas que aconteceu, existe uma deusa que ela envenena as coisas, existe uma deusa que ela consegue medir o poder dos outros deuses, etc. E aí que vai formando toda essa trama, né, de deuses se envolvendo na Terra e tal. Mas, assim, eu sei da importância da Teorita, cara, mas vou falar pra você, cara, ela é chata pra caralho, né, velho?
Puta que pariu, eu acho ela muito chata, cara. Toda hora quer um carinho na cabeça, quer que seja elogiada. Nossa, cara, esse daí... Cachorro Isso quer daí carinho na cabeça. toda hora. E é legal que o Chilo no começo, né, cara, ele, tipo, não vou fazer, mano, não vou fazer. Não, não mandei você fazer pacto nenhum comigo. Mas tem essa importância dos deuses, né? É legal conforme vai passando, que você falou, né? Aí ele faz, depois ele vai fazendo carinho, tipo, ele fica meio como, quase como uma filha ou irmã mais nova dele, assim, né? A teoria também fica pra ele. Até bonito o episódio que ele se rende, né? E consegue fazer, porque, Aham. tipo, ela ajudou mesmo ele de verdade. Se não fosse ela, ele não conseguiria vencer a batalha dele lá e tal. E aí ele meio que se entrega e vai lá e faz um carinho meio de sem jeito nela, assim e tal. E aí é isso mesmo. Fica com essa espécie de irmã mais nova, dele ser o protetor, né? Então tem essa pegada dele meio que ser um guarda-costa dela ali, proteger ela o tempo todo, né? E dos outros personagens, o que vocês acharam, os outros condenados também? Tem vários personagens interessantes ali no meio do enredo deles ali, né? O Tsave, aquele que é um serial killer lá, aquele que assassina, que mata facinho os outros. Mano, tem Pesado. o meu... Esse daí é foda, né? Esse é legal, cara, esse é legal, eu gostei dele. Mas o meu favorito é o Tatsuya. Então, cara, eu também curti. Ele é o cara que menos... O zumbi deles lá, né? Dá até dó dele, né? Você se compadece com ele. Tatsuya é o melhor, cara. Ele já retornou tantas vezes, já foi ressuscitado tantas vezes que ele ficou tipo um zumbizão. Ele nem sabe quem ele é, não fala, não nada, ele só cumpre ordem só, velho. O rei lá também eu acho legal. O rei também é meio alívio cômico algumas horas lá, o rei, né? Uhum. O rei é alívio cômico, sim, é isso aí mesmo. Mas tem o do dragão lá, é legal também, o Jace. Jace. Ele é legal também, eu gostei dele também, mano. Tem um que eles tentam, o Chilo tenta não ressuscitar ele ou deixar que ele morresse. O Dota. Fala assim, deixa eu morrer, que depois me ressuscita. Ele falou, não, aí que acho que aproveita pra explicar aqui. Toda vez que alguém morre, perde um pouco dele, isso. Exato, é verdade, eu tô com ele aqui, eu tô com ele é o Dota Luz. É o Dota. Luzlas. O ladrão, Luzlas. Ladrão, É o que a gente já tinha falado lá atrás. Mas, cara, desses personagens todos, assim, eu gostei bastante do Tatsuya, como eu falei, mas a importância dele é mínima na história. Eu gostei mais porque ele é o que o William falou, ele é meio zumbizão, assim, tá ligado? Mas ele é poderosíssimo e tal, ele resolve bem as situações. Mas a personagem depois do... Eu acho que depois do Chilo, a personagem mais foda que tem é a Kivia, cara. Sim. Inclusive, eu acho que a série termina fodástica por causa dela, tá ligado, mano? A Kivia, ela rouba a cena. Ela começa como quem não quer nada, como uma capitã da 13ª. Da 13ª, Marcelo, se liga, ó. Da 13ª... Do 13º Exército? 13º Exército, é isso? É 13ª Divisão dos Cavaleiros Sagrados. Isso, 13ª Divisão dos Cavaleiros Sagrados. Ou seja, ela é petista. E aí E é Cavaleiro Zodíaco, hein? Tem armadura branca, né? Eu acho que ela é guerreira deus. Armadura branca. E ela começa meio chatona no começo, né, mano? Pegando no pé do Chilo, toda... Menosprezando ele. Ela não é da 12ª Ordem, não? Não, 13ª. É 13ª mesmo, né? Isso, é 13ª, verdade. A 12ª Ordem é zoada. Aí ela esnoba o Chilo, né, mano? Ela é toda legalista no começo, né, cara? E aí, conforme a série vai passando, ela vai percebendo que o exército não é toda essa corporação legalista, toda essa corporação honesta, toda essa corporação que tá preocupada em defender as pessoas, né? Ela vai meio que vendo a realidade ali, ela vai tomando outras decisões, né? Ela acreditava no sistema, né? No Estado, né? Ela achava que era incorruptível, que era tudo certinho. Ela vai descobrindo com o tempo que não era da forma como ela imaginava que era, né? É o Capitão América dessa realidade. Era.
Quando ele virou nômade depois. Isso. É verdade, ela tem uma decepção forte ali, cara. Né? E aí eu acho que no final da série ela meio que dá uma roubadinha na cena ali, cara. Ela fica, tipo, uma das protagonistas ali do final ali, né? O arco dela é interessante, né? É parecido com o do próprio protagonista, que descobriu que o estado era podre também e por isso acabou morrendo, né? Também. Perfeito. Isso mesmo. Então, e aí foi essa, é verdade. Você falou agora, eu lembrei, foi essa comparação que eu fiz. Ela menosprezava, ela desconfiava o tempo todo do Shiloh, e no fim ela passa pelo mesmo processo praticamente ali, né? Pra ver o que aconteceu, né? Então, assim, é foda, cara. É foda. O arco dela é foda pra caramba. Eu acho que ele era comandante também de uma divisão também, né? Acho que era, né? Não me lembro. Ele agora. era Acho que comandante de uma divisão, ele ele era comandante de uma divisão também. Marcelo, quer dar sua nota aí pra Sentencing to be a Hero? Eu, infelizmente, não fui até o último episódio, eu vou terminar ele ainda. E eu gostei dessa... Como eu disse logo no início, essas ideias de animes ou qualquer obra que pervertam uma ideia já pré-estabelecida, pra mim já me ganha de início. E aí você ter vários personagens que você consegue desenvolver num arco de anime como esse, da forma que foi feito, é louvável. Por eu não ter visto ainda o último episódio, como eu tô impactado até agora, a minha nota é 5 de 5. Porque a nossa nota vai ser de 0 a 5, né? 0 a 5. Então eu dou 5, espero que o último episódio não tire... Mas como vocês estão falando que foi muito bom, vocês gostaram da finalização, então entendo que o 5 tá bem dado. William, quer partir pra nota aí? Vou fazer isso aí também. Eu, inclusive, antes de mais nada, eu tenho que fazer Eu não sei se é um pedido de desculpas até. Quando o Luciano recomendou pra gente, eu comecei a falar pra vocês que eu admito que eu achei, nossa, meio arrastado o negócio, parece que eu não tô curtindo tanto, sabe? O primeiro episódio, que é compridão, o filmão, eu falei, pô, tá demorando pra acabar, hein? Mas conforme eu fui vendo, e acho que eu também tava numa outra vibe, numa outra pegada também, umas coisas, querendo ver outras coisas, e aí eu falei, bom, deixa eu ver esse aí. Aí, conforme eu fui vendo, eu falei, opa, peraí, que a coisa é interessante, tem muita camada, tem um mundo muito cinza ali, as coisas não são preta no branco lá. Você vê que a obra é mais profunda, é mais denso o negócio ali, né? Tem, inclusive, esse negócio da imortalidade forçada, o pessoal todo traumatizado de guerra, o Tatsuya, que a gente falou. Ele é um dos poucos que não mostrou flashback. Ele é um dos caras que eu mais queria ver o que ele era antes de ser do jeito que ele tá. Né? E talvez eles vão desmiuçar isso um pouquinho mais para frente. E eu do uso de pessoas aí mesmo, pelo Estado, como descartável, né? Como criminoso reabilitado, entre aspas, aí, com uma comparação bem crassa aí, com esquemão de Esquadrão Suicida, mas é gente que é tratada como descartável, né? E quem é utilizado por um sistema que, no final das contas, é corrupto, né? Que qualquer semelhança com máquinas de guerra de grandes potências que invadem países alheios é mera coincidência. Né? Então, isso é uma obra de ficção que não retrata os eventos da vida real. Não, mas eu vou dar acho que um 4.8, só não dou 5, então, porque por conta desse comecinho que eu achei arrastado, mas acho que é porque era eu, né? Mas mesmo assim a obra é muito boa, recomendo com certeza. E aí fala a sua agora, Luciano, você que foi o cara que nos indicou essa aí. Cara, eu sou suspeito, porque eu indiquei, né? Eu fui o cara que indicou a obra. Então foi porque quando eu assisti eu gostei muito. Eu achei já no primeiro episódio que ele da apresentação ali, é um episódio mais longo, como a gente já falou. Ele já me mostrou que ele tinha muitas camadas, né? Que era um anime que teria várias camadas. Então, assim, já me interessou muito por isso. Eu concordo muito com você que o primeiro episódio, apesar da apresentação, ele é lento, ele é meio cansativo. Eu não discordo de você, não vou ficar chateado que você quase desistiu, porque você precisa ter um esforcinho ali realmente no primeiro episódio, porque ele é mais longo e algumas cenas são lentas, e eu acho que ele te pega também por você... Se você caiu de paraquedas no meio desse anime sem saber nada,
você vai ficar meio perdido no que tá acontecendo, né? Tipo assim, como que é um herói? Se ele é um herói, por que ele é condenado? Por que ele é condenado? Por que ele é tirado pelas pessoas? Por que as pessoas não confiam nele se ele é um herói, né? E aí você sente um pouco disso, que nem eu falei também. Pegaram um anime, colocaram, ao invés de colocar bandido, colocaram o nome de herói, tá bom, não mudou nada. Só que na decorrência dos episódios ali, você vai melhorando. Eu acho que, inclusive, do meio pro final, ele melhora muito. Ele tem um trecho ali no meio que ele é muito bom, mas eu acho que o final dele é melhor ainda. Eu acho que o episódio 2 e 3, que é o episódio são os episódios dos túneis, que são episódios que me fizeram prestar mais atenção, falar, mano, esse episódio aqui tá legal, porque justamente é isso, né? O uso de pessoas, né? As pessoas sendo descartadas, sendo mandadas pra guerra como descarte mesmo, tá ligado? Manda essas pessoas lá que já era, tá ligado? Vai morrer mesmo. Então, tipo assim, tem os mineiros trabalhando lá e eles estão acuados por criaturas lá, e as criaturas estão querendo pegar eles lá, e o governo meio que fala, o exército mesmo fala, deixa lá, tal. E aí, tipo, é esse grupo de heróis que no começo é formado mais pelo Shilo mesmo e pelo Dota, né? E aí, conforme vai passando, eles vão aumentando esse grupo, mas no começo é o Shilo e o Dota, e tem o Rei já nesse começo, tem o Tatsuya, que inclusive foi aonde eu gostei mais da participação do Tatsuya, que ali ele mostrou realmente os poderes dele e tal. Então, assim, realmente, o começo é lento. Mas depois que você começa a assistir, você começa a entender as camadas, você começa a entender que tem política envolvida, que tem religião envolvida, tem uma trama muito grande de traição. Isso aí foi me envolvendo, o anime ele vai te envolvendo. Tem uma coisa, um detalhe que eu preciso deixar claro aqui também, que me tira um pouco da credibilidade do anime, que eu não gosto tanto, mas sou eu, que é a questão de explosão pra mais, sabe? É tudo muito explosivo. Meio Michael Bay, né? É isso, justamente. Meio Michael Bay, falou a verdade. Tudo explode, tudo é colorido. O anime em si é muito bonito, né? Eu acho, pelo menos não sei se vocês acham, mas eu acho ele muito bonito, muito bem desenhado. A animação é muito dinâmica, as cenas de ação. Cara, pra gente que tem mais idade, que era acostumado a ver a cena de ação de anime lá dos anos 80 e 90... É um bagulho muito louco dessa animação, porque, cara, é muita informação ao mesmo tempo no vídeo, assim, sacando da faca e jogando e arremessando e pulando e catando o outro no chão. A animação é muito foda, mas esse negócio de explodir tudo me tirou um pouco, tá ligado? Apesar de ter indicado o anime pra vocês, apesar do Marcelo ter dado 5, o William ter dado 4.8. Minha nota é 4,3 pra esse anime. Porque eu acho que ainda faltou algumas explicações, eu acho que o começo é lento e confuso, e eu acho que essas cenas de bombardeio muito grande me tiram um pouco da realidade do anime. Mas fora isso aí, o anime é excelente. Se você não conhece, vá lá, assista. São 12 episódios a primeira temporada, concluiu agora, acho que no final agora, né, pouco recentemente, algumas semanas atrás, concluiu. Então, se você não assistiu, vá lá e assista. E chegamos ao final de mais um episódio do Manifesto do Caos. Hoje mergulhamos no mundo brutal de Sentencing to be a Hero, uma obra que desafia as convenções heróicas para contar uma história de redenção penal, sacrifício e o custo da imortalidade entre condenados como Shilo e seus amigos. Se você gostou do nosso episódio, não se esqueça de apoiar, deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos e aproveita para dar também 5 estrelinhas pra gente lá no seu agregador de podcast favorito. Eu não sei se nos outros tem, mas no Spotify eu sei que tem, eu sei que a maioria ouve pelo Spotify, mas se você ouve por outro, deve ter algum sistema de votação também, tá? Aproveite também, siga-nos nas nossas redes sociais em @manifesto do caos_ e acesse o nosso site lá, o www.manifestodocaos.com.br, para ficar por dentro de tudo isso que a gente acabou de falar para vocês, tá bom? Um grande abraço, até o próximo episódio, tchau!